Eu sou Liliane Padilha, educadora financeira, e esse é o nosso primeiro episódio da série Dinheiro Nosso de Cada Dia. Eu tô aqui com o João Dias, onde a gente vai bater um papo sobre dinheiro. Olá, João, tudo bem? Liliane, e aí, pessoal, tudo bom? A gente vai falar muita coisa sobre dinheiro e eu tenho muitas dúvidas, você que está ouvindo a gente aí, eu tenho muitas dúvidas sobre dinheiro. Vamos aproveitar o conhecimento da Liliane para esclarecer, beleza? Beleza. Como é que a gente lida com o dinheiro, né? No dia a dia? A gente trabalha, a gente tem dinheiro e tal. E por que a gente tem o hábito de, às vezes, evitar falar de dinheiro? Né? Às vezes não é muito comum a gente conversar em família sobre dinheiro. O dinheiro parece um tabu, né? Como você fala, parece um assunto muito delicado. Então toda vez que alguém vai tratar de dinheiro, a gente tem o hábito de falar, depois eu levo o seu negócio lá, né? E por quê? Por que você acha que isso acontece? Porque a gente não tem o hábito de falar sobre dinheiro, né? As famílias, elas não falam. São poucas as famílias hoje em dia, hoje muito mais, mas antigamente poucas pessoas falavam sobre dinheiro. E os filhos, eles aprendem aquilo que eles veem com os pais. Então, se o pai não fala sobre dinheiro, ele também não fala sobre dinheiro. E aí ele passa para os filhos dele também não falar sobre dinheiro. Então, assim, dinheiro não é uma coisa que você coloca todo mundo em volta na mesa e, olha, eu ganho tanto, a nossa despesa é tanto. Porque quando você passa a fazer isso com a criança começa a entender, a criança sabe se ela pode pedir aquele brinquedo ou não. Não é comprar naquela situação, né, em que a família vive naquele momento. O que ela pode e o que ela não pode pedir. Então, assim, ser aberto com os filhos, né? Mostrar a realidade, a situação, porque quantas pessoas eu já vi se endividarem para poder comprar um brinquedo da moda para criança. Então, assim, além dele não falar de dinheiro com o filho, de falar que não pode, explicar, não é falar que não pode, nesse momento eu não posso. Então, assim, é isso que a gente quer trazer aqui através desse podcast. Nós queremos falar de dinheiro, nós queremos que seja normal, como a gente conversa sobre tantos assuntos, a gente também conversar sobre dinheiro, não é? Mesmo quem ganha pouco, porque isso, quando a gente ganha pouco, a gente costuma falar, eu só ganho um salário mínimo. Então, a gente fala do dinheiro quando é uma forma negativa. Quando a gente começa a ser promovido, a se desenvolver e aumentar, a gente começa a ficar com vergonha de falar o quanto a gente ganha. Eu não sei se tem medo até de pedir emprestado, né? Tá ganhando muito e eu posso que isso acontece, né, João? Proteção, né? Sim. Então, assim, se tem vergonha, eu não sei o motivo, por que as pessoas, elas acabam não falando de dinheiro. Então, eu acho que a gente tem que levar para as nossas crianças, para os nossos filhos, essa conversa sobre dinheiro, para quê? Para que eles possam ter essa conversa, né? Para que possa virar o hábito falar de dinheiro no trabalho, numa roda com os amigos, falar de investimento. Não é todo mundo que a gente pode falar de investimento, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que sabe falar de investimento. Nessa questão de falar de investimento, é interessante a gente observar que o exemplo, às vezes, né, ou a experiência que as pessoas têm, porque tem muita gente que eu uso muito a Bolsa de Valores, né, como um exemplo que eu quero citar aqui. As pessoas falam muito, você ganha, o ano perdeu tudo porque investiu na Bolsa de Valores. Então isso vira uma máxima. Então quando alguém toca no assunto, cara, eu estou querendo fazer um investimento, as pessoas meio que descartam isso e meio que repudiam essa coisa. Esse tipo de investimento. Então, é interessante as pessoas conversarem sobre isso, até mesmo para tirar essa dúvida e para quebrar esses mitos que existem. Você acha que é válido? Sim, a gente tem que conversar, a gente tem que buscar por conhecimento, porque quem é aquela pessoa que descobre a Bolsa de Valores e fala assim, agora eu vou ganhar dinheiro fácil. Eu vou comprar na baixa, vou vender na alta, vou ficar rico, vou largar o meu emprego. E quando vê, perde tudo que colocou e fala, nossa, isso não presta, isso é um jogo, né? Um jogo de azar, é uma loteria, é sorte. Só que ele não buscou por conhecimento, ele não foi da maneira certa. Então, assim, eu acho
que no investimento o primeiro passo é você buscar por conhecimento. Você conhecer, muitas pessoas têm essa visão de que eu vou investir, eu vou perder, e por isso que tantas pessoas têm medo, mas a gente precisa buscar o conhecimento. Se eu estou começando, eu vou começar num investimento mais seguro, eu já não vou direto para o investimento arriscado, então eu vou dar o primeiro passo, eu não vou sair pulando degraus da escada, por quê? Porque eu posso cair e posso me machucar. Então, a primeira coisa no mundo dos investimentos, a primeira coisa quando a gente quer botar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente, é buscar por conhecimento, porque ninguém melhor do que eu para saber o que eu quero fazer com o meu dinheiro, aonde eu quero investir o meu dinheiro, qual o meu perfil de risco. Não é? Eu posso ter um perfil e você pode ter outro. Então, eu posso ser uma pessoa mais conservadora e você ser uma pessoa mais arriscada. Então, eu preciso entender, eu preciso conhecer, eu preciso saber o que eu quero com aquele dinheiro para aí sim eu poder começar a investir e não correr o risco de me machucar e ficar falando lá na frente que investimento é coisa ruim. Você falou um negócio que é legal, que é o perfil de investimento, né? Eu já fiz, o meu é arrojado. Olha, que chique. Né? E é muito interessante buscar esse tipo de conhecimento até para você investir mais de acordo com o seu perfil e ter um retorno mais satisfatório com relação ao investimento. A gente conversando com as pessoas, como é que seria, para criança principalmente, assim, como é que o adulto pode introduzir esse assunto dentro de casa? Como é que a pessoa comum, eu, por exemplo, como é que eu chego lá e começa a introduzir o assunto sobre dinheiro, sobre investimento, né? E às vezes a economia que circunda o nosso dia a dia, a gente ignora, né? Como é que a gente pode introduzir isso dentro de casa? João, a gente lida com dinheiro todos os dias, né? E as nossas crianças também. Então, se a criança vai comprar uma pipoca, dá o dinheiro para a criança poder pagar, mostra para a criança o troco, ensina a conferir aquele troco, saber que aquele troco deu certo, ensina a criança a pedir desconto, né? Vai numa loja, mas eu vou pagar no dinheiro, então eu tenho desconto, então ensina e mostra. Outra coisa bem interessante, João, para a gente mostrar para a criança aí essa economia é fazer uma cotação de preço. Então, por exemplo, vai comprar um remédio, mostra para a criança, olha, na farmácia A está tanto, na farmácia B está tanto, na farmácia C está tanto. Olha se a gente não tivesse pesquisado, olha se a gente tivesse ido direto nessa farmácia e comprado o remédio que você está precisando ou o brinquedo que você quer. Eu dei um exemplo de remédio porque é uma coisa que às vezes está no nosso dia a dia ali de ter que comprar alguma coisa, mas é aquele brinquedo que a criança quer, aquele sapato que precisa para poder, às vezes, ir para o colégio, não é? Então, é você mostrar as maneiras que você pode comprar. Você não vai ficar sem comprar, mas você pode comprar de uma maneira mais econômica. E a criança, ela vai crescendo com isso, ela vai aprendendo. Então E outra coisa, João, que eu acho bem interessante, o que mais vale para a criança não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Então, nós somos exemplos. Então, se a criança vê que quando você vai comprar alguma coisa maior, né, ou pode ser qualquer coisa, que você tem esse hábito de pesquisar, tem esse hábito de economizar. Mãe, às vezes as crianças falam, mãe, mas é R$1. Aí eu falo, tá, quanto tempo o nosso dinheiro vai levar lá no investimento para render R$1? Depende do quanto eles colocarem. Então, dá essa importância, porque às vezes as pessoas, os adultos também, é só R$1 de diferença, então não vou. Vou comprar aqui mesmo R$1 só que R$1 é muita diferença, então eu preciso dar valor. E a criança precisa entender o valor do dinheiro, não é? O quanto a gente que trabalha, a gente sabe o quanto custa ganhar aquele dinheiro. Então eu vou sair dando meu dinheiro assim de mão beijada, não é? Eu sei o quanto que ele me custou, o quanto levou para eu poder ganhar. Então eu vou gastar sim, eu vou comprar sim, mas eu vou comprar de uma forma mais econômica. E isso você vai ensinando para a criança. Você vai ensinando ela sempre a juntar, ela sempre tem um dinheiro em casa, até porque quando ela quer comprar uma coisa maior, ela tem aquele dinheiro lá, que ela juntou, que ela não gastou tudo. Então, assim, é você se privar do prazer imediato para você ter um prazer bem maior depois. Então, você tem que ter um objetivo. Por que que a criança vai deixar de gastar aquele dinheiro todo para poder economizar uma parte? Porque ela tem um objetivo, ela quer comprar uma coisa, ela quer comprar um celular,
ela quer comprar um notebook. E aí você, através desse objetivo, você vai introduzindo isso na criança para ela poder entender. Porque tem criança que vai, vou supor aqui, com R$ 10 para a cantina do colégio, e ela chega lá e ela quer gastar os R$ 10. Independente se ela tá, né, querendo comprar aquilo ali, ou se ela tá com fome, se ela tá... Não, o objetivo dela é gastar os R$ 10 que ela levou. Então, se desde o começo a gente mostrar, olha, tô te dando os R$ 10, mas você compra aquilo que você quer, você guarda o resto. Então, por quê? Porque a gente quer fazer aquela viagem. Então, vamos. Naquela viagem você não quer comprar, né, as lembranças, as coisas lá daquela viagem, então você vai ter o seu dinheiro para levar. Então, assim, é introduzir mesmo a criança no dia a dia da família. Então, se a família faz um orçamento, se a família tem um planejamento, se a família conversa sobre dinheiro, aquela criança, ela automaticamente ela está introduzida. João, eu comecei a fazer essas coisas, né? Eu sempre tive esse hábito, assim, de economizar, mas depois que eu fui fazer a formação de educador financeiro, eu aprendi mais e coloquei mais aquilo em prática. E quando eu menos esperava, eu entendi que as minhas crianças estavam entendendo aquilo que eu fazia. Eu falei, poxa, criança... Porque às vezes você acha que a criança está ali e não está percebendo, eles estão percebendo tudo. Então, através do exemplo, através das nossas atitudes, a gente consegue levar isso para os nossos filhos, para as nossas crianças. Liliana, você acha que jogos infantis, né? A gente tem jogos que não são tão infantis, mas como Banco Imobiliário, por exemplo, eu estava citando um jogo aqui que é Bolsa de Valores. Você acha que esses jogos, que é um produto lúdico, né, ele auxilia, de alguma forma, as crianças, principalmente, a terem essa educação financeira? Você acha válido usar isso? Acho muito válido, João. Eu uso os jogos, né, nas minhas aulas, no meu projeto de educação financeira com os alunos. Estou sempre levando um tipo de jogo. Então, assim, eu acho muito válido. O Banco Imobiliário, ele aprende, né, que ele vai lá acumular os imóveis e ele vai ter o aluguel daquilo e ele vai viver de renda passiva. A gente tem um jogo, Cash Flow, que é do Pai Rico, Pai Pobre. Então, que ele fala, né, da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? É aquela pessoa que trabalha, paga conta, trabalha, paga conta. É como se eu estivesse naquela rodinha de hamster, correndo, não vou sair dali. Então, qual é o objetivo do jogo? É você sair da corrida dos ratos e ir para a pista rápida. Quando que você consegue sair da corrida dos ratos? Para ir para a pista de alta velocidade, que ele chama, né? Aonde os ricos estão. É quando você tem renda suficiente para pagar... manter o seu padrão de vida. Então, é quando você tem ali a sua independência financeira e aí você vai para a pista rápida. E como que a gente consegue isso? Através dos investimentos, não é? É o dinheiro trabalhando para a gente, então é aquele momento que eu posso parar de trabalhar e que eu vou ter o rendimento suficiente para me manter. Então, assim, eu gosto muito desse tipo de jogos. Então, ele retrata ali uma realidade. Poxa, eu joguei desse jeito, eu gastei o meu dinheiro desse jeito, e eu não atingi o objetivo. Então, o que eu posso fazer de diferente? Eu acho que isso traz muito para a vida da gente, né? Isso ensina muito. Então, eu acho muito válido. Gosto muito de trabalhar com jogos, gosto muito de brincar, né? E de aprender ali com os jogos. Então, bacana. Essa é uma dica. Sim. Super válida. E tem muitos jogos legais. Sim. Que a gente pode tá introduzindo até para os adultos também, né? Para a gente poder brincar ali e ir aprendendo e conversando. O João saiu da pista, saiu da corrida dos ratos. O que o João fez para poder conseguir atingir o objetivo? Então, a gente vai aprendendo um com o outro. Muito bom. Deixa eu ter uma outra pergunta que fugiu aqui, só um minuto. Deixa eu lembrar para a pergunta aqui. Sobre... conversar sobre investimento, né? Desculpa, bacana essa parte lúdica, né? Porque você acaba introduzindo o assunto de dinheiro de uma forma lúdica, de uma forma de brinquedo, e talvez seja um gancho para você falar de dinheiro de verdade. Você acha
como é que as pessoas, como é que as pessoas fazem, por exemplo, família, às vezes, que tem várias pessoas que têm renda ali, você acha que vale a pena eles terem um objetivo em comum? Porque geralmente a gente tem um objetivo financeiro, né, de investimento, né? Porque aí depois a gente vai falar sobre investimento. A Liliane vai falar sobre investimento, dos objetivos do investimento. Então pode ser uma viagem, pode ser férias. Você acha interessante as pessoas em família, que a gente fala muito em casal, né? Ah, o casal faz isso. Mas em família, porque às vezes tem família que tem adultos que trabalham e tem uma renda também. Você acha interessante eles criarem também um objetivo financeiro, um objetivo de investimento para casa, para famílias? Você acha isso interessante? Eu acho muito válido, muito interessante, até para todo mundo ter o mesmo objetivo, todo mundo sonhar junto. Porque se eu tenho um objetivo, o meu objetivo é pro lado de cá, o outro é pro lado de... Dificilmente vai coincidir. Então, assim, quando você tem um objetivo alinhado, se você tem filho alinhado com as crianças, tudo fica mais leve. Eu me lembro quando as crianças começaram a falar da viagem pro exterior, e uma vez eles brigaram lá, tipo assim, a gente nunca vai conseguir. E aí eu fui lá, peguei um envelope, coloquei ali, viagem para Disney. Falei, a gente vai conseguir sim, a gente vai colocar aqui. Então, assim, trazer, mostrar que às vezes é igual que eu falei, de você deixar de comprar isso aqui agora, um prazer imediato, para você guardar aquele dinheiro lá. O envelope foi um símbolo, né? Para que eu quis fazer ali na hora, para quebrar aquele gelo da coisa, né? É importante você lembrar, a gente já não guardou dinheiro no envelope não, tá? Foi só um símbolo para mostrar para as crianças, né? Naquele momento ali, para tentar trazer um pouco para que sim, que era possível, quebrar aquele gelo, vamos dizer assim, né? E aí você consegue, poxa, esse daqui é o nosso objetivo. Então, eu entendo que eu tenho que economizar para atingir o objetivo, o pai entende que tem que economizar, as crianças entendem. Então tá, isso aqui vai aproximar ou vai afastar a gente do nosso objetivo? Isso aqui realmente é necessário? Realmente preciso disso? É claro que a gente pode ter planos, né, ter sonhos, ter objetivos separados, mas que a gente tenha pelo menos um objetivo em comum. Eu acho muito interessante, porque aí dá aquele gás, aquela força, um motivo o outro, entendeu? E você fortalece. Então eu acho bem interessante. Falando sobre dinheiro, aí a gente já está falando sobre dinheiro em casa e a gente está falando de dinheiro, fala de economia doméstica, né? Além de ter o planejamento, de conversar sobre dinheiro, é importante também fazer economia dentro de casa para poder ajudar nos objetivos? É muito importante, né? E ensinar também, né? A luz que fica acesa, é a água que fica aberta lá e a criança tá brincando. É criança que eu falo, mas os adultos também fazem muito isso. Então, toda forma é evitar o desperdício, não é? Eu não tenho necessidade de desperdiçar nada. Então, trazer essa consciência, né? Da gente viver bem. Mas a gente pode economizar comprando aquilo mais barato, a gente pode economizar pagando uma luz, né? Fechando uma água, a gente pode economizar com os canais de televisão que muitas vezes a gente não assiste, que paga aquilo lá todos os meses e ninguém nem olha, ninguém nem senta lá na frente da televisão para ver. Então, assim, são várias maneiras que a gente tem de economizar, de enxugar, não é? E conseguir investir cada vez mais para atingir um objetivo. E é interessante, João, que quando você atinge aquele objetivo, a sensação é tão boa, tipo assim, eu consegui, e aí aquilo desperta e você... O céu é o limite, né? E aí você entende que você pode, que você consegue, e aí você vai lá criando cada vez mais objetivos, alcançando cada vez mais, e vai embora. Isso é bacana porque torna tangível, né? Sim. Tangibiliza o objetivo e você fala, cara, se eu conseguir fazer isso aqui, eu consigo fazer mais, porque o hábito é o mesmo, né? O processo é o mesmo. Você acha que a pessoa que não tem, assim, que está ouvindo a gente agora e que não tem ideia, tá numa situação financeira que é a roda dos ratos, né? Às vezes não está endividado, mas não sobra nada para qualquer outra coisa, não consegue realizar os sonhos que ela quer fazer. Você acha que é possível, assim, é viável a pessoa começar a investir
mesmo, o que você aconselharia, na verdade, ela fazer mesmo ela estando nessa situação? Então, a pessoa às vezes ela quer, cara, eu quero só um dinheiro para eu começar a guardar, para eu realizar um objetivo meu, mas não sobra dinheiro. Como é que a pessoa pode, dentro de casa ou de alguma forma, ter um dinheiro sobrando? Trocar de emprego, o que ela pode fazer? Primeiro, é você anotar tudo aquilo que você gasta e ver o que tem de supérfluo ali. E ver o que você pode cortar. Então, eu posso diminuir alguma coisa, como eu posso fazer alguma renda extra. E eu posso também, aquele famoso, me pagar primeiro. Quando eu recebo, eu tiro a minha parte, me pago e depois vivo com o resto. Nos primeiros meses, você pode estranhar. Depois, é como se, vamos supor que eu ganho R$ 2.000, vou tirar 200. É como se todo mês você só recebesse os 1.800. Então, você aprende a viver com aqueles 1.800 e a separar os seus 200. Então, tudo é uma questão de força de vontade, de hábito. Primeiro, eu tenho que querer. Não adianta, eu quero, mas eu gasto tudo. Eu vejo aqui, isso aqui, eu tenho que comprar? Não. Será que eu preciso? Será que vai encaixar ali dentro? Então, assim, eu acho que o melhor passo mesmo é você receber, você tira o seu e aí você dá um jeito de administrar e de gastar dentro daquilo que você tem agora. Essa lista que você falou, né, de coisas, de repente pode ter alguma coisa ali que pode ser eliminada. Sim. Alguma coisa que pode ser comprada mais barato, né? Alguma coisa que pode ser compartilhada, se você mora numa casa que mora várias pessoas. Tem gente que paga a conta de luz da casa, paga a conta de internet, entendeu? E aí, como é que ela compartilha esse gasto, né, com outra pessoa e às vezes acaba sobrando, né, esse dinheiro para poder também fazer esse... João, eu vou te falar uma coisa. Se você anotar tudo, você vai ver que tem muita coisa. Não são algumas, não. Muitas das vezes, tem muita coisa que você pode cortar, que você pode diminuir, que você pode comprar melhor. E vale a pena, você acha que vale a pena a pessoa anotar, assim, o gasto do dia a dia? Tipo, passei ali, comprei uma coxinha. Vale a pena ela anotar aquilo ali? Eu acho super válido, sabe por quê? Porque quando você sabe que depois que você comprou, você vai ter que anotar, anotar dói. Anotar dói. E às vezes você vai deixar de comprar porque você sabe que vai ter que anotar e vai doer, e você vai ver, depois você vai se arrepender. Então eu acho que isso ajuda. Ajuda bastante. Ajuda. Então, essa é uma dica para você que quer começar a revisar os seus gastos. Eu faço uma pergunta até para quem está ouvindo a gente agora. Se eu te perguntar agora, você sabe quanto você tem em dinheiro hoje disponível? Você consegue responder exatamente? Eu acho meio difícil, né? Eu não respondo, eu não consigo responder, eu estou fazendo essa pergunta para mim também, porque me veio agora. Então eu não consigo ter esse controle exato, mas seria interessante se você falasse, eu tenho, sei lá, R$ 500,92 disponível. Seria uma maravilha, seria um sonho, né? Perfeito. Não é ótimo. Então fica a dica, anota. É chato no começo, né? É chato. Tudo que eu comprar não tenho que anotar, mas é você criar o hábito. Você vai se policiando. E necessário nesse primeiro momento. Exatamente. Então, e tem isso também, que é bacana. Deixa eu citar aqui. Vocês estão vendo a Nibilane, gente. Olha ali. O hábito não se constrói da noite para o dia, tá? E se você tiver alguém que endossa a sua ideia, vocês podem se fortalecer, né? Quando um for lá e falar, vou comprar tal coisa, eu vou falar, você vai comprar? Vai mesmo? Você precisa? Porque a gente, às vezes, é fraco dessa decisão, né? Então, tá, beleza. João, você me fez lembrar de uma amiga que ela tinha um objetivo. O objetivo dela era comprar um carro. Então, o que ela fez? Ela tinha a foto do carro que ela queria, a imagem do carro, dentro da carteira. E todas as vezes que ela ia comprar alguma coisa, que ela abria, ela via o carro. E aí ela ficava naquela, né? Eu compro, eu não compro, eu guardo para o carro. Então, assim, são maneiras que as pessoas têm, né? Anotar, ter aquela imagem, né? Hoje a gente tem um celular que você pode ter aí na tela do seu celular o seu objetivo para te lembrar a todo momento. Poxa, será que você precisa lanchar na rua ou falta meia hora para você chegar em casa? E você tem aquele lanche bem mais barato em casa. Então, assim, até que o lanche da rua também não é uma coisa saudável, né? Uma coxinha, igual você falou. Então, assim, a gente não está falando aqui de deixar de fazer as coisas. Isso é importante. Não é? Você não vai ser igual muitas pessoas me chamam, né? Mão de vaca, mão fechada. Não é isso. É você fazer aquilo que você quer, não é? Mas de uma maneira
que você consiga fazer também outras coisas. Porque se a gente gastar tudo, como é que a gente vai atingir os nossos objetivos? Não é? Tudo que eu ver, se eu quiser comprar, eu vou comprar tudo que eu vejo, mas não vou atingir os meus objetivos maiores. Não é? Que não é aquela coisinha pequena do 1 a 1 que quando você soma dá aquele montão que você nem acredita, né? Você acha até que somou errado. Dentro desse contexto de educação financeira mesmo, né? O nome é muito propício para isso. E aí a gente fala de educação financeira familiar, né? A gente tem educação financeira nas escolas, que parece que está ganhando uma força, parece que foi percebido isso, né, como um skill, uma habilidade altamente necessária para os adultos de futuro, né? E os adultos de agora também precisam muito disso. Qual é a sua visão, você que é uma educadora financeira e você que tem projeto dentro de escola, né? Qual é a sua visão sobre a eficácia de implementar a educação financeira no currículo escolar? João, eu acho muito importante. Para mim, educação financeira, igual matemática, português, geografia. Então, eu acho que tinha que estar na grade educação financeira, falar de dinheiro, né? Levar isso para dentro das escolas. Em 2017... no final de 2016, eu fui participar de uma reunião onde os meus filhos estudavam e o diretor falava que estava muito triste, porque naquele ano uma criança estudou com um tênis caro no pé e não tinha apostila. Estudou sem apostila o ano inteiro, mas tinha um tênis caro no pé. Eu falei, nossa, que troca, né, de valores, né, a troca que esse responsável, não sei, pai, mãe responsável, não sei quem era na época. E eu voltei para casa pensativa, né? Pensando naquele assunto. E no dia seguinte, as minhas crianças me questionaram a respeito das coisas que eu comprava. E aí eu expliquei o porquê que eu comprava aquilo que eu comprava e eles entenderam. Ali, João, a minha chave virou. Ali eu vi que a criança entendia sobre educação financeira, que era possível eles entenderem de dinheiro, era possível eles aprenderem desde cedo. Então foi onde eu fui até o colégio e propus, foi o meu primeiro projeto, né, de educação financeira e foi baseado nessa fala, né? Falei, gente, a gente tem que levar isso para as nossas crianças. Se a criança aprender isso desde cedo, ela vai virar um adulto consciente financeiramente, né? Um adulto que sabe o que vai fazer. Então, assim, para mim, eu não tenho, né, mais assim, escolas por causa da disponibilidade, eu não consigo. Mas eu acho muito importante levar a educação financeira, então dou todo o apoio. O que eu puder ajudar, né? Igual quando eu saio do colégio e que eu vejo que não vai ter mais, eu me coloco à disposição para passar para algum professor, para que aquele professor dê a continuidade com aquele projeto, dê a continuidade em falar de educação financeira. Então, assim, eu torço muito para que cada vez mais, a gente já vê que está chegando, vários colégios já têm, então que chegue cada vez mais, que mais crianças possam ter acesso à educação financeira dentro dos colégios. E outra coisa, João, a criança, porque eu já tive depoimentos, eu já tive relatos da mãe me falando que a criança levou a educação financeira para dentro de casa. A mãe, ela gostava muito de sapato, eu nem sabia, foi a história que a mãe me contou. Então, a criança, a partir das aulas, a partir do conhecimento, né, do economizar, do desperdício, do eu realmente preciso, ela começou a questionar a mãe se ela precisava daquela quantidade toda de sapato. Então, a mãe começou a entender que realmente ela não precisava. Então, a criança conseguiu levar para dentro de casa a educação financeira. Então, assim, eu acho muito, muito poderoso. A gente está falando com as crianças desde cedo, está passando, está mostrando, né, para as crianças o poder, né, o poder de economizar, o poder do dinheiro, o dinheiro a nosso favor. Porque quantas pessoas dependem do dinheiro, vivem com pouco dinheiro, trabalham atrás do dinheiro e a criança desde cedo entender que o dinheiro pode trabalhar para a gente. É muito bacana essa visão que você trouxe da educação financeira, né, do impacto que isso causa na família, né? Olha só que interessante. Então, a mãe talvez não tinha o hábito, não tinha essa percepção,
e acaba a criança trazendo isso. E a gente gosta muito para que isso se torne uma grade curricular obrigatória em todas as escolas, né, que acaba gerando um impacto social muito grande. A gente tem um problema muito grande hoje, que é o problema do consumismo, né? Então a gente é impactado o tempo todo pelas propagandas. A gente, inclusive, teve que criar leis, né, para poder evitar que o excesso disso. Então, a gente pega o YouTube como exemplo, que acabou criando regras próprias da plataforma para evitar que crianças fossem impactadas com determinados anúncios. Como é que você acha que como é que você acha que a pessoa deve lidar com um post, né, de compra? Como é que é isso e como é que você vê isso como um problema social que causa impacto exatamente na vida financeira dos brasileiros? A gente compra por impulso, a gente compra, né, naquele imediatismo, né? Ah, eu vi, eu quero. Então, assim, eu acho que a primeira coisa para você deixar de comprar por impulso é você não comprar naquele momento. Ah, eu vi aquilo ali, vi. Será que eu realmente preciso? Então eu vou para casa. Se no dia seguinte eu ainda achar que preciso daquilo, de repente eu volto lá e compro. Porque quando a gente é por impulso, no dia seguinte você não está nem lembrando daquilo. Então, assim, a gente tem consumismo hoje, né? A gente tem ali a tela do celular, as redes sociais, as propagandas passando. É o celular que saiu hoje, aí você compra, e amanhã já tem um outro modelo, e aí você quer de novo. Então, assim, a gente precisa se blindar, a gente precisa saber exatamente aquilo que a gente quer, não é? Para poder se blindar de todo esse consumismo. Então, assim, a gente precisa ser um consumidor, a gente precisa saber o que a gente precisa, qual é a nossa necessidade, o que a gente quer e comprar aquilo que a gente quer. Não deixar ser influenciado, né? E sair comprando, porque para eles, a gente sair comprando tudo é ótimo. Agora, para nossa vida financeira, ainda mais hoje com o uso do cartão, é como se você não precisasse de dinheiro, que você vai... Até a criança fala, eu não tenho... mas passa o cartão. Então, assim... Então, a gente compra sim por impulso, então a gente precisa ter essa consciência. Então, na hora que eu for comprar alguma coisa, a primeira coisa eu preciso me perguntar, estou comprando por impulso? Será que eu realmente preciso disso? Será que não pode ficar para mês que vem? Eu tenho dinheiro? Eu vou comprar no cartão? Eu vou pagar à vista? Eu vou parcelar? Então, todas essas coisas eu acho que te dão uma luz para você saber se você realmente precisa, se você está agindo no impulso e se você pode deixar aquilo para o dia seguinte para ver se aquilo vai continuar sendo tão necessário como você acha naquele momento. Foi uma coisa, eu fui comprador, você sabe disso, eu fui comprador por impulso, né? Comprava por impulso. E uma das coisas que eu aprendi com você toda vez que eu vejo alguma publicidade, né? Então existe várias ações que a gente faz até chegar no momento da compra, até você processar a compra. Então primeiro você vê a publicidade, clicar nela, né? E quando você pesquisa qualquer produto, a gente tem que a gente chama no marketing de remarketing. Qualquer lugar que você for, aquilo vai aparecer para você de novo. Então você tem opção nos aplicativos de rede social para não ver mais aquele tipo de propaganda. Então essa é uma dica que você pode, se pesquisou, apareceu para você, você vai lá e clica para não ver mais aquela propaganda. Já valeu isso. A segunda coisa é você desinstalar aplicativos de compra, como Mercado Livre, como Americanas, esses aplicativos que te dão parte lá com uma promoção irresistível, que às vezes você não compra porque você não tem dinheiro. Tá? Então é uma dica também de ouro, assim. Mas e se eu quiser comprar? Quando você precisar comprar, você vai lá e instala de novo, vai no site. E uma outra dica que eu quero compartilhar, que eu aprendi com a Liliane, depois que você estiver mais treinado, né, mais disciplinado, é perguntar se aquele produto, aquilo que você quer comprar ali, se te aproxima do seu objetivo. Quando você definir um objetivo financeiro, e às vezes o objetivo financeiro é comprar um objeto. Eu quero comprar uma câmera fotográfica. E às vezes eu vou comprar um tripé antes de eu ter a câmera. Então eu pergunto se esse tripé vai me ajudar, se eu vou comprar. Não. Ele vai gastar o dinheiro que eu tinha e eu vou ter que continuar aquilo. Então, essa dica eu falei, Lilian, eu estou compartilhando o que eu aprendi com você. Tá? Então é bacana. Uma outra pergunta sobre ainda o impulso de comprar. Você acha que esse comprar por impulso chega a ser um caso de psicológico, de tratamento psicológico? Você acha que tem alguns casos que chegam a esse ponto? Muitas vezes vira doença, né? Que você não consegue nem se controlar e aí sim você precisa de ajuda. Então fique atento, se você não consegue se controlar, às vezes as nossas dicas ajudam, né, um pouco,
Mas se você, mesmo assim, sentir que você não consegue controlar, procura ajuda profissional, que com certeza vai ser o melhor caminho. E depois a gente está aqui também para ajudar, né, Liliane? Liliane, então, mais alguma coisa sobre os caminhos do falar no dinheiro dentro de casa, do começar a se familiarizar, né, se tornar íntimo com o dinheiro? Você tem mais alguma dica para essa gente aí, para esse povo nosso que está ouvindo? Dica, não é? A gente já passou várias dicas aqui. Eu quero falar com você. Se você tem alguma dúvida, se você quer que a gente fale sobre algum assunto, então deixa aqui nos comentários, né? Compartilha com a gente vai trazendo, vai esclarecendo, vai conversando e vai falando sobre o dinheiro junto com você. E para você que quer começar a controlar os gastos, pode fazer no papel, pode fazer no bloco de notas, pode criar um grupo no WhatsApp com a pessoa que tem o mesmo objetivo que você. Até para jogar lá também é legal. Mas você tem uma planilha que você usa. Você Sim. usa uma planilha. Tcharam! E a gente quer ter acesso a essa planilha, né? Claro, eu disponibilizo para vocês. Então, olha que beleza. A Liliane vai compartilhar essa planilha. Aí você acha um link aí, procura. Se não achar, grita lá no direct. Liliane, @Liliane Padilha, _oficial. Tá lá no Instagram. E eu só achar. E aqui também no YouTube. Vou deixar um link aqui. Sim. Beleza? Pode ser? Pode, claro. Ela vai compartilhar a planilha dela. E se precisar de ajuda para preencher, para essas coisas todas, a gente vai também ajudando a fazer, para você começar a controlar. E tem uma pessoa cheia de objetivo financeiro, ficar rica. Dá para ficar rico, não dá? Dá para ficar rico. Então é isso, gente. Brigadão. Lembrando aqui, João, né, que eu não estou te prometendo ficar rico do dia para a noite. A gente está te prometendo aqui um caminho e um caminho seguro. Mas que dá para ficar rico, dá, mas não é amanhã não, tá bom? Isso leva tempo, precisa de paciência, precisa de tempo, precisa de conhecimento, precisa de aprender e investir cada vez melhor. Mas que dá. E o nosso segundo podcast, nós vamos estar falando do medo de investir. O que leva a gente a não fazer o primeiro investimento, muitas das vezes abrir a conta e não chegar lá nos finalmente. Esse vai ser o nosso conteúdo, a nossa conversa, o nosso bate-papo do nosso segundo episódio. Aguardo vocês. Valeu, gente. Good.